Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. O meu nome é Eduardo, sou o CEO da Tramontana Consórcios e já vou pedindo licença porque eu já vou puxando para cá o meu computador, porque hoje eu vou precisar dele para falar com vocês sobre rentabilidade, lucro de carta contemplada, comparar isto com outros tipos de investimentos tradicionais no Brasil, e aí eu vou precisar da ajuda dele. Então espera aí que eu vou mostrar para vocês como este cliente lucrou através da venda da carta contemplada, um dos pilares do consórcio 4.0 aqui na Tramontana Consórcio, que usa de estratégias exclusivas e certeiras para que o consórcio seja transformado em investimento. Espera aí que eu vou contar um pouco melhor para vocês como que funcionou tudo isso aqui. Bom, pessoal, talvez vocês estejam assistindo esse meu vídeo pela primeira vez. E aí vocês vão até relevar um pouco mais. Mas se vocês nos acompanham aqui há mais tempo, talvez eu seja um pouco cansativo, porque eu venho falando sobre consórcio a nível de investimento em quase todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Falo muito sobre isso no podcast que nós temos na Tramontana Consórcios. Falo muito sobre isso nas nossas páginas, nas redes sociais, no nosso blog. Eu venho falando bastante sobre vocês em consórcio a nível de investimento. Tudo bem comprar um carro para usar, tudo bem comprar uma casa para morar, tudo bem comprar uma moto para viajar, não tem problema nenhum nisso, isso também é algo que nós sabemos fazer muito bem aqui, mas eu tô querendo despertar de maneira provocativa o que alguns bancos como BTG, Safra, XP já viram há alguns anos atrás, entraram inclusive atrasados nessa. Eu estou despertando esse interesse em você para que vocês não se atrasem, como se atrasou, por exemplo, a XP, que começou a falar sobre consórcio a nível de investimento, quando isso já estava aqui entre nós, corretores, muito sabido. Agora eles estão correndo atrás do tempo, obviamente fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Não é à toa que tem o nome que tem, mas você não pode ficar de fora dessa e eu venho fazendo essa provocação para vocês. Por conta dessa provocação que eu venho fazendo para vocês, as pessoas obviamente vêm nos procurando cada vez mais no consórcio a nível de investimento também, e foi o caso deste cliente aqui. Este cliente, eu não vou falar o nome, acho que não vem ao caso, mas tem depoimento dele lá nas nossas redes. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, tentar juntar as informações, vocês vão pegar o A com B, vão conseguir ver que se trata da mesma pessoa. Mas eu não posso dizer exatamente quem é, fica aí nesta pesquisa de vocês. Mas essa pessoa nos procurou aqui na Tramontana Consórcio, veio inclusive através do YouTube e ele falou mais ou menos assim: eu tenho visto vocês falando sobre consórcio a nível de investimento, eu posso fazer um aporte mensal na casa de tanto, qual é a estratégia, como que eu faço? Tinha algumas dúvidas e acho que é super justo, porque através do canal do YouTube a gente consegue educar, sugerir, e nunca em tom de o que é certo e o que é errado. Isso é algo que eu defendo muito aqui também. A gente leva esse conteúdo e deixa que você defina. Mas a gente consegue chegar até um certo ponto. A gente não consegue destravar tudo aquilo que o consórcio pode trazer. Então este cliente viu alguns vídeos, ficou com algumas dúvidas, falou com o nosso time de assessores, isso que eu disse: eu posso fazer um aporte X, eu já tenho um capital investido aqui também, qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução? A gente criou para ele uma identificação de interesse, que é como a gente chama aqui, que é fazer um panorama geral do que ele quer, do que ele espera, do que ele pode, do que ele não pode e até mesmo do que ele não quer. Nosso time de analistas faz isso. Com esse escopo traçado, eles vão, os nossos analistas, em busca dos melhores grupos com as melhores características para aquilo que o cliente especificamente falou nesta conversa antes desta análise. Então ele tinha neste cenário um aporte que ele poderia fazer entre 1.000 e 1.500 e ele queria fazer uma alavancagem financeira. Ele não estava pensando em composição de patrimônio, ele não estava pensando em previdência, em rentabilidade, que são os outros pilares do nosso consórcio 4.0. Ele foi bastante claro quando ele disse: eu quero lucrar na venda de uma carta contemplada. Como que eu faço isto? Aí é importante a gente falar aqui novamente: grupos para alavancagem financeira
créditos para alavancagem financeira, estratégias para alavancagem financeira são uma. Para composição de patrimônio são outras. Para ter rentabilidade através do valor aplicado são outras. E para previdência privada tem um mix dessas todas aqui. Então é importante saber que não é todo grupo que vai entregar a mesma coisa. É importante ser claro conosco no seu objetivo para que a gente consiga efetivamente ajudar da melhor forma. Sabe por que eu digo isso? Porque alguns clientes nos procuram e dizem assim, vê aí uma parcela, vê aí um crédito e eu não sei exatamente o que eu vou querer fazer. E aí a gente obviamente vai fazendo as provocações, nós somos treinados para isso, nós estudamos sobre consórcio, nós estudamos sobre vendas, então a gente vai conseguindo formatar isso melhor. Mas quanto mais claro vocês forem naquilo que vocês querem, seja falando com a Tramontana, seja falando com o consultor aí da sua região, enfim, mais a pessoa que está recebendo essas informações consegue ajudar. Então, neste caso, a alavancagem financeira, já falei sobre isso, o cara queria ganhar dinheiro na venda da carta contemplada. Quando ele sugeriu de 1.000 a 1.500, a gente não gosta de colocar o cliente sempre no teto daquilo que ele falou. Então, nesse cenário aqui, a gente botou num valor de investimento intermediário, em torno de R$ 1.200. R$ 1.200 deu a capacidade dele, estou falando de valores aproximados. Então, eu vou abrir aqui para não falar valor aproximado e falar exatamente qual é o valor que ele pagava na parcela dele. Então, vim no extrato do cliente, ele pagava R$ 1.248 na parcela dele. Como eu disse, a gente não gosta de chegar no teto porque as coisas, sabe como são, às vezes não gostamos. Preferimos sempre deixar uma margem. Para este valor de investimento mensal, ele pôde contratar um crédito de R$ 405 mil, bastante crédito. E por que isso é possível? Porque quando a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar em meias parcelas. Alguns papinhos que falam aí que os grupos de meia parcela não tem saldo, que isso, que aquilo, é verdade? Pode ser. Pode ser que alguns grupos de meia parcela realmente não tenham saldo. Por isso eu sempre falo que não é todo grupo, não é toda estratégia. Tem que saber fazer, tem que saber operar, tem que fazer as coisas funcionarem. Então, pode ser verdade. Não é neste caso. Nesse caso aqui a gente estuda quantos participantes o grupo tem, quanto ele arrecada, qual é a adimplência, qual é a desistência deste grupo, quantas contemplações vem ocorrendo na formatação de contemplação que a gente precisa que aconteça para que isso faça sentido. Então é uma série de fatores. Mas vamos lá. Então ele contratou R$ 405 mil no investimento mensal de 1.248. Ele fez um pagamento, fez outro pagamento, fez outro. Ele fez um total de apenas 9 pagamentos, 9 investimentos mensais. Como ele foi contemplado? Através do lance embutido. Lance embutido, abre parênteses rapidamente porque já tem vídeo sobre isso. É um valor que pode ser retirado do próprio crédito para oferta de lance e dessa forma acelerar uma contemplação. Fecha parênteses, segue aqui. Então ele foi fazendo seus pagamentos de investimento mensal, contemplou, embutido, aquela coisa toda, já falei para vocês. Teve disponível um crédito de 306 mil. 306 mil é o crédito que ele tinha agora para resolver, caso fosse o seu cenário, comprar imóvel, patrimônio, mas não, ele já tinha bem definido, ele queria era mesmo uma grana no bolso. Ele já nos disse, assim que a gente disse para ele, cara, tá contemplado, ele disse, quero vender. Esse aqui não levou 2 minutos para decidir, porque ele já tinha lá os 9 meses atrás decidido que era isso que ele queria. Ele podia mudar de ideia durante? Podia, mas não foi o caso. Nesses 306 mil reais que ele tinha disponíveis para vender a carta, a Tramontana Consórcios tem um programa de recompra garantida. Ou seja, este cliente ele não precisava sair atrás de alguém. Olha, eu tenho um crédito 306, quem quer? 306, quem quer? Não, nada disso. A própria Tramontana Consórcios, com o programa de recompra garantida, faz a compra desta cota imediatamente, absorve esse crédito, coloca lá no seu banco de cartas contempladas para vender para uma outra pessoa que está pensando em comprar um imóvel e não quer pagar os juros de um financiamento. Abri esse outro parênteses aqui só para que vocês entendam o ciclo completo,
Para onde que vai essa carta contemplada? É importante saber. Vai para alguém que quer comprar um imóvel efetivamente e não quer pagar os juros que está no financiamento, aí 15% Selic, uma loucura, mas o vídeo não é sobre isso. Então esse cara vendeu. Esse cliente vendeu a carta dele por R$70 mil. E eu não falei ainda para vocês quanto ele tinha investido, mas eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês numa calculadora simples, a gente não precisa de HP para fazer esses cálculos simples aqui. Então deixa eu só abrir a minha calculadora. 1.246 vezes 9 parcelas, 11.214 foi o valor que ele investiu ao longo dos 9 meses inteiros e vendeu por 70. Teve um lucro de 59 mil e aqui está o resumo da operação para vocês. Vou também usar a minha colinha aqui. Ele então teve um aporte aproximado de 11 mil reais, vendeu por 70, um lucro aproximado de 59 mil. Uma rentabilidade no período inteiro, chuta aí, 539%. Isso deu uma rentabilidade mensal de 38,98. Ah, mas é sempre assim que vai funcionar? Não é. Digamos que ele tivesse levado 19 meses, 18 meses, o dobro do tempo. Pega isso e reduz. Tivesse levado 27 meses. Pega isso e reduz. Teria sido ruim? Faça a conta aí você mesmo. Não teria. Teria sido acima de outras modalidades de investimento, que eu até trouxe aqui o comparativo de LCI, LCA, CDB e Tesouro, com a Selic que está a 15%. Fui generoso, botei um rendimento de 1% ao mês, com os aportes mensais na casa de 1.246. Se ele tivesse feito algum investimento em LCI e LCA, ele teria um lucro líquido de R$460. Aqui essa comparação em 9 meses fica até meio desproporcional. E se ele tivesse feito no CDB, 359. Esse teria sido os lucros que ele teria e no consórcio ele teve em 60 mil. Eu tô querendo dizer para vocês que o consórcio é um milagre, que as coisas vão funcionar sempre assim, que sempre vai ser em 9 meses, que o consórcio vai mudar a vida de vocês do dia para a noite? Não. Não estou dizendo que é milagre, não estou dizendo que é uma receita que vai funcionar exatamente assim 100% das vezes. Haverá sim variações em períodos de contemplação, mas é um exemplo real de um cliente real, com um extrato real, que usou a Tramontana Consórcios para utilizar a melhor estratégia naquilo que ele já tinha deixado bem claro quando nos procurou. E este cenário se repete mês após mês. Há clientes contemplados em 1 mês, 2 meses, 3, 9, 12, 15. Tem um vídeo que eu fiz, não sei se vai vir antes desse ou depois, mas é importante que vocês fiquem atentos que o cliente foi contemplado em 22 meses. Eu vou trazer um cenário que o cliente foi contemplado em 44. E todos eles obtiveram bons retornos. Excelentes retornos. E se for contemplado em 70 meses? Também. Em 80? Também. Basta que você saiba como utilizar o seu consórcio. Em qualquer momento da contemplação, você vai ter um retorno de forma muito expressiva que vai mudar a sua vida ali na frente. Tramontana Consórcio está preparada através do consórcio 4.0 para, seja alavancar capital, seja compor patrimônio, seja ter renda, seja pensando lá na frente numa aposentadoria mais tranquila, auxiliá-lo com a estratégia correta para que isso funcione. E se eu fiz esse vídeo bem, se eu conseguir criar a narrativa correta para que isso funcione bem dentro da sua cabeça e você entenda que o consórcio pode trazer retorno, se eu fiz isso bem, eu deixei algumas dúvidas aí. Deixei alguns questionamentos aí. E não deixa de ser a ideia. Essa provocação saudável e respeitosa é o que eu quero trazer aqui. Então, se eu conseguir fazer isso bem, eu quero que você chame o nosso time de especialistas aqui através do WhatsApp que vai estar aqui embaixo e troque uma ideia com eles. Fale um pouco mais sobre seus planos, sobre os seus projetos, até mesmo sobre aquilo que vem incomodando um pouco na sua vida e você quer mudar. A gente vai conseguir ajudar dentro, obviamente, do universo de consórcio, do universo de investimento,
a gente vai estar aqui de braços abertos para auxiliá-lo nesta construção de patrimônio, nesta construção de renda, nesta construção de investimento. Espero que tenha verdadeiramente ajudado vocês a entender um pouco mais sobre isso. Faço um pedido singelo, que você deixe aqui o seu like nesse vídeo. Afinal de contas, eu faço isso com muito carinho para levar esse tipo de informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.